Então, vamos lá. Esse vídeo mostra como gerar um PDF, um relatório PDF dentro da plataforma do ProExpress. Bom, dentro dessa nova versão, foi lançada uma feature. Vamos entrar aqui na console do ProExpress. Dentro dessa versão foi lançado um novo tipo de formato, que é chamado de Word Report PDF, certo? Então esse formato ele permite o seguinte, que você crie um arquivo Word, desenhe seu relatório dentro do arquivo do Word, quebras, agrupamentos, campos, e a partir desse documento de Word ele vai gerar um arquivo com a extensão PDF, certo? Então vamos começar aqui. Então o primeiro passo é o seguinte, eu tenho uma aplicação aqui só para exemplificar bem simples. Ela simula o conceito de cabeçalho e itens. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma invoice, um pedido, eu preciso gerar um arquivo e mandar para o meu cliente ou para os meus clientes. Okay? Então, por exemplo, eu tenho o pedido 1, então seleciono aqui o pedido 1 no clique, né? Vou ter os dados do pedido 1 e assim sucessivamente. Pedido 2, né? Os dados do cliente, valor total, tudo mais. Então a ideia é o quê? É criar um relatório PDF onde vão esses dados dentro desse PDF e que eu tenho um cabeçalho e um rodapé aí para exemplificar o funcionamento dessa nova funcionalidade dentro do ProExpress. O primeiro passo é tudo isso que eu vou falar aqui referente ao relatório PDF, isso está na documentação, né? Explica certinho o procedimento, ok? Então aqui, o primeiro passo é criar um documento Word, beleza? Então aqui o ProExpress ele utiliza uma funcionalidade que já tinha um bom tempo, que é chamado de meio merge dos documentos de Word, certo? Que é aquela tradicional mala direta que a gente conseguia fazer aqui dentro do Word. Colocava alguns campos, se conectava no banco de dados e ele populava o dado do Word. Então, para o ProExpress a gente usou esse mesmo mecanismo para enviar os dados do ClickSense aqui dentro. Então, como é que eu monto o meu template? Okay? Então, aqui, tudo que você tem de disponível no Word, eu inserir logo, imagens, eu não vou me atentar muito ao detalhe, mas ao funcionamento, tá certo? Então, aqui, o primeiro passo é o seguinte, tá? A gente vai inserir aqui um field merge, que a gente chama, tá? É um tipo de campo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Inserir campo. Vamos ver aqui. Isso, campos de mala direta. Verdade aqui. Vou escrever aqui campo. Aqui. Inserir campo. Beleza? Então aqui eu vou inserir um campo do tipo merge field. Ok? Então aqui a primeira regra. Então, com esses recursos dentro do ProExpress, ele possibilita que a gente crie relatórios identados, né, com quebras e níveis dentro dele, ok? Então, o primeiro passo é o seguinte: dentro do ProExpress a gente tem lá o group name, né? Então aqui eu tenho que me atentar a esse detalhe aqui. Então, quando eu vou começar um grupo de dados, eu sempre vou usar a palavra table start, dois pontos, o nome do group name que eu vou dar aqui. Eu vou chamar de capa. Capa por quê? Porque vai ser a capa principal do nosso pedido. Os dados da capa do pedido, ok?
Também, tudo que eu colocar dentro desse bloco, ele tem que terminar com table, criar um merge field do tipo table end, que é marcação de início e fim, com o mesmo nome que eu dei no table start. Então eu chamei aqui de... Então tudo que tiver aqui dentro vai ser um grupo de dados, ok? Vai ser um group name de dados. Então aqui agora eu vou inserir uma tabela para simular os dados da capa do pedido, ok? Então vou inserir essa tabela aqui. Beleza? Então vou colocar aqui pedido número, que são os campos da minha aplicação, ó, ok? Como se eu estivesse construindo um relatório aqui. Então deixa eu voltar aqui na minha aplicação para a gente ver. Então eu tenho o número do pedido, o e-mail do cliente, o nome do cliente e o valor total do pedido. Ok? Então vamos colocar esses campos aqui. Então eu vou ter o pedido número, vamos colocar aqui cliente, e-mail e valor total do meu pedido. Ok? Beleza. Então aqui o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa formatação aqui, vou tirar as linhas da tabela, né? Aqui. Aqui na tabela. Isso, vou selecionar ela aqui. Sem bordas. Beleza? E aqui, ó, onde eu tenho pedido número, eu também, agora eu vou inserir os meus campos que eu quero popular dentro desse grupo chamado capa, né? Então, vamos pegar aqui o merge field. Aí, usando o tradicional marcador lá do ProExpress, né? Eu vou chamar aqui de capa pedido. Capa underline pedido. Beleza? Aqui vamos inserir outro marcador chamado vamos pegar aqui hashtag capa underline cliente. Aqui eu vou colocar o e-mail. Capa valor total. Beleza, então aqui eu tenho os dados do meu pedido, da capa do meu pedido. Agora aqui eu vou criar, eu vou salvar primeiro esse documento, né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vamos chamar de invoice ProExpress. Melhor, pedido ProExpress. Beleza. Agora eu preciso criar uma tabela que mostre. Então eu vou quebrar esse cara por pedido, né? Para cada pedido ele vai imprimir os itens. Pedido itens, pedido itens. E aqui então eu vou inserir uma nova tabela aqui dentro. E aqui dentro dessa tabela eu vou ter o meu produto, a quantidade e o valor total dele. Vou inserir uma tabela assim. Ok? Que nem eu tenho aqui dentro da minha aplicação. Clique aqui, ó, produto, quantidade e valor total do item, ok? Então aqui eu vou colocar um título chamado produto, quantidade, QTD, valor total do item, beleza? Então vou só montar aqui o layout, acho que tá legal assim. E aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar
iniciar um novo grupo, um novo table start, um novo table end. Por quê? Porque eu quero que os dados se repitam para cada quebra que eu defini aqui em cima de pedido. Beleza? Então aqui o que a gente vai fazer aqui neste caso? Então aqui de novo, eu vou inserir um campo, ele mesmo conceito, então eu vou chamar de table start item. Beleza? E aqui no total eu vou inserir um campo chamado table end item. Beleza? Agora aqui eu vou colocar as tags que eu quero que depois eu vou vincular lá dentro do ProExpress para popular os dados. Então aqui eu vou chamar de item produto. Aqui hashtag item quantidade. E aqui antes, observe isso. Tudo isso aqui está dentro de um table start e table end. Beleza? Antes eu vou inserir aqui na mesma coluna um hashtag item valor total. Beleza? Ok. Aqui tranquilo. Vamos dar uma quebra de espaçamento aqui. Ok? Então aqui vamos inserir aqui também um cabeçalho, né? Chamado cópia de pedido, por exemplo. Aqui, enfim, aqui você pode usar qualquer recurso que tenha dentro da ferramenta do Word, certo? Cabeçalho, rodapé, quero inserir número de página, né? Ó, o número da página. Aqui, por exemplo, opa. Número da página. Pode ser assim. Vamos colocar aqui página. Vamos aqui direto. Beleza, bem simples. Nosso template. Ok? Então criei aqui o meu template como se fosse de uma cópia de pedido. Ok? Então agora eu vou lá no ProExpress. Entra aqui no ProExpress. Vou criar um novo relatório. Vou chamar de cópia de pedido. Formato Word Report PDF. Então aqui, se vocês observarem, já tem para download um template meio que pronto. Então você pode usar isso como base, né? Também mais informações aqui, se você acessar aqui o menu no canto superior direito, tem documentação, então você pode encontrar os dados de documentação ali da ferramenta. Então você vem aqui em pedidos. Eu publiquei aquela aplicação do clique dentro de um streaming chamado testes, vou selecionar ela aqui. Vamos fazer o upload do arquivo de template que a gente criou lá no Word, pedido ProExpress, e vou salvar. Então agora o ProExpress está abrindo o documento, identificando as tags. Vamos aguardar. Pronto, carregou aqui. Então habilitou aqui a parte de tags e carregou lá as nossas tags. Então eu tenho a parte de capa, as tags de capa e as tags de item. Ok? Então aqui na parte da capa, vamos pegar aqui campo, vou colocar o campo pedido. Ok? Vamos colocar esse campo como prioridade de ordem. Beleza? E aqui o meu group name, observe que eu marquei na tag, para ficar fácil a identificação. E o nome do group name tem que ser o mesmo do table start que ele pertence.
Beleza? Então, ó, coloquei, chamei de capa. Cliente, vou colocar um campo chamado cliente. Vou ordenar aqui por esse campo também. E vou colocar dentro do grupo capa. E-mail, vou fazer a mesma coisa. E o valor total, eu vou usar uma medida, que é o valor total. E vai ficar dentro da capa, porque ele pertence lá em cima. Aí nós vamos para os itens. Então aqui, vou ordenar aqui esse cara pela descrição. E agora o meu group name é outro. Né? Isso em inglês seria um nested report, né? Que é um como se fosse nível de um relatório. Então esse cara está dentro do nível item e está dentro do nível capa. Para você entender aqui. Ok? Então eu vou pegar outra medida, vou colocar a quantidade, também vai ficar no grupo item. E vou pegar outra medida, valor total, e também vou jogar no item. Ok? Vou salvar aqui. Pronto, já fiz o meu deparo. Imagens, não vou colocar aqui dentro desse relatório, mas é possível, por exemplo, lá eu vincular uma imagem de um KPI dentro do meu Word, se eu desejar. Isso está no manual como fazer, a gente não vai explorar aqui, a ideia é só demonstrar como cria um documento simples, ok? Então vou lá no meu job, beleza? Vou criar aqui um job, vou chamar cópia de pedido, diretório, eu vou gerar ele numa pasta. Qual que é o meu relatório? É esse pedidos, cópia de pedido, sem loop field. Vou gerar um arquivo, não vou usar o nome padrão e vou chamar de pedido.pdf. Ok? Aqui também tem um detalhe, eu posso proteger, essa opção ela só é válida para arquivos PDF, tá? Eu posso proteger o meu arquivo, por exemplo, digamos que eu quisesse gerar a cópia de pedido e mandar para os clientes e que a senha desse arquivo fosse os primeiros dígitos do CPF, por exemplo, né? Então eu poderia fazer aqui um MIDI, CNPJ, tal. E aqui eu vou colocar uma senha fixa, mas eu poderia usar uma expressão clique aqui para gerar essa minha senha, ok? Assim como os demais parâmetros. Saída dos dados eu vou gerar numa pasta local aqui, do servidor do ProExpress. Vou colocar aqui de temp barra pedido. Beleza? Filtros. Não vou aplicar nenhum filtro nesse momento, só vou salvar o meu job. Uma aplicação pequena. Não... E aí o próximo passo eu vou criar uma task de disparo único só para gerar o nosso relatório. Vamos pegar aqui, cadê a task? E cópia de pedido diretório, disparo único e vou salvar ela aqui. Beleza? Vamos ver aqui se ela já entra na fila de execução. Vamos aguardar. Aqui, ó. 1, 2, 3. Ok. Vamos aguardar. Entrou na fila de execução. Está rodando.
Pronto, rodou aqui. Vou copiar o documento aqui. Vamos ver o que. Bom, ele pediu a senha porque eu informei 123. Então, se a gente vir aqui no ProExpress, lá dentro do meu job, cópia de pedido, coloquei a senha 123. Então, vamos ver, informei aqui 123 e abriu aqui. Pronto. Então, aqui, ó, se eu observar, então ele gerou a capa do pedido e os itens do meu pedido, os valores e as quantidades respectivamente. Bem simples, relatório bem simples. Aqui, por que a quebra ficou aqui? Isso aqui eu deixei propositalmente. Por quê? Aqui, ó, eu poderia descer com esse cara até aqui no final da página, certo? Ó, então aqui é o último espaço. Então ele vai quebrar uma página praticamente para cada pedido, ok? Então aqui eu poderia ter outras quebras dentro, né? Várias quebras, incluir gráficos, uma série de coisas. Vamos fazer um exemplo. Eu tinha comentado que não iria fazer, mas só para o vídeo não ficar muito extenso, mas vamos incluir aqui uma imagem dentro desse relatório, tá certo? Então como é que eu faço isso? Bom, o passo de inserir imagem, como é que funciona? Basicamente eu insiro uma imagem aqui em branco, ok? Vou pegar uma imagem qualquer aqui, de captura de tela, bem simples. Ok? Botei aqui dentro do... Aqui. Isso, pode ser aqui mesmo. Depois o outro pedido vai seguir adiante aqui, a partir da página aqui. Então eu vou deixar nesse dimensionamento mesmo. E aqui, ó, como é que eu faço para inserir a imagem? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu clico em cima da imagem aqui no Word, editar texto. E aqui dentro dessa caixinha eu informo o ID da imagem que eu quero incluir dentro do meu documento, tá certo? Então aqui, ó, caixa de texto, aqui, ó, texto. Aqui no título, na verdade, não é aqui nessa caixinha, texto alt aqui mesmo. Mas eu vou por aqui, ó. Aqui no título eu boto o ID da imagem que eu quero jogar, que o ProExpress coloque dentro desse documento, certo? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou voltar aqui no meu relatório, certo? Então, primeiro passo, alterei o meu template, ok? Aqui ele está. Salvar ele. Primeiro passo é eu fazer Na verdade, assim, antes eu tenho que fazer o seguinte. Eu preciso selecionar a imagem aqui que eu quero plotar dentro do documento. Como aqui eu só tenho tabela, mas poderia ser um gráfico, né? E aqui dentro desses parênteses eu tenho um conjunto de caracteres, que é o ID da imagem dentro do clique, ok? Então eu vou selecionar essa primeira imagem, que é a primeira tabelinha, vou dar um salvar e copiei o ID dela, ok? Então agora, antes de eu reimportar meu template, eu venho aqui dentro dele, venho aqui no título e colo aqui dentro aquele ID daquela imagem, associando a esse objeto aqui. Beleza? Salvei o meu template, vou fechar ele aqui e vou atualizar o meu template. Salvando. Está salvando aqui, vamos ver se terminou. Terminou, ok. Vou disparar novamente o relatório. Ok. Salvar aqui. Guardar.
Vamos aguardar. Beleza, caiu na fila de execução, tá rodando já. Pronto, rodou aqui. Vou colar ele aqui. Vamos inserir a senha. Beleza, cópia do pedido, cópia do pedido. E aqui está a imagem da tabela. Não é um gráfico, né? Ele ficou um pouco fora de ordem, porque ele ficou no final. A imagem, ela não seria por pedido, ela é do contexto. Então, se eu quisesse uma imagem para cada pedido, ou um PDF para cada pedido, eu teria que usar o loop field lá para fazer esse trabalho, ok? Então, aqui, ó, ele gerou uma cópia única com 2 pedidos dentro, apesar de que a quebra aqui ela não ficou legal aqui, porque ele acabou considerando isso, ó, ele até plotou a imagem porque eu botei dentro do, ó, esse é um ponto interessante até pra gente discutir aqui, ó. Na verdade aqui é o seguinte, ó, ele incluiu a imagem dentro de cada um das quebras do pedido, poderia ser um gráfico, alguma coisa assim, só que o contexto do filtro é todos, então o gráfico que ele gerou a imagem continha todos os pedidos. Se eu quiser, por exemplo, somente o gráfico de cada um dos meus pedidos, né, contendo somente, sei lá, um KPI, algum gráfico específico em algum cenário, eu teria que ter usado o recurso lá do Loop Field, que é o que a gente vai fazer aqui na sequência, então, tá? Ó, vamos deixar aqui, ó, a página um pouquinho mais reduzida. Vou salvar ela aqui. Salvei. Aqui eu vou voltar no ProExpress agora. Vou vir aqui no meu job, na cópia de pedido, e vou colocar aqui, ó, o pedido. Beleza? Então ele vai quebrar por pedido. Aqui no nome do arquivo eu vou usar uma expressão clique, obviamente, para ele gerar um arquivo para cada um dos meus pedidos, ok? Então aqui eu vou dar um max pedido, que é o nome do campo, então ele vai gerar o arquivo pedido underline o número do pedido, ok? A senha do arquivo, olha só que bacana, vamos aproveitar e testar essa feature aqui também. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar 1, 2, 3 e o último dígito é o número do pedido. Então, primeiro, só tem 2 pedidos aqui nesse exemplo, então vai ser 1, 2, 3, 1 e 1, 2, 3, 2, ok? Vou gerar lá na minha mesma pasta, vou salvar esse cara e vou disparar aqui de novo o meu relatório. Vamos aguardar alguns segundos ali para ele fazer a geração do arquivo. Aguardando. Entrou na fila. Vamos ver se ele rodou aqui. Beleza, rodou aqui. Entrou os arquivos, vou copiar ele aqui na minha área de trabalho. Então aqui, ó, eu tenho o pedido 1, que nem eu comentei no exemplo, e o pedido 2, que ele gerou.
Então aqui, ó, se eu abrir esse cara aqui, pedido 1, então a senha 1, 2, 3, 1. Legal. Ó, aqui dentro da imagem só veio o pedido 1 e os dados somente da cópia do meu pedido 1. Agora vamos pegar o pedido 2. É a mesma coisa. Então a senha do meu arquivo ela ficou 1, 2, 3, 2, porque é o pedido 2. E aqui ficou pronto. E somente a imagem veio com o pedido 2 aqui em anexo. Aqui, vou dar um zoom só para vocês verem aqui. Certo? Espero que tenham gostado aí. Obrigado e até a próxima.